E aí, galera, tudo certo? Bem-vindos à nossa parte 2 aí da nossa linha de sistema respiratório, beleza? Simbora. Vê só, antes de a gente continuar aí com a parte mais aprofundada sobre essa questão, vamos entender a estrutura do nosso pulmão, tá? A gente tem aqui a nossa laringe, a traqueia, tudo isso a gente viu, tudo isso a gente viu na aula passada, tá? Traqueia, os dois brônquios, bronquíolos, aí no final dos bronquíolos tem os alvéolos, os queridíssimos alvéolos, beleza. Isso a gente viu a aula passada. A gente tem dois pulmões. A gente tem um direito e outro esquerdo. O direito ele é ligeiramente maior que o esquerdo, porque o esquerdo ele vai dividir parte de sua área com o coração, tá? Parte da área do pulmão esquerdo, perdão, será dividida com o coração. Então ele é menorzinho. Então, é verdade que a gente vai dividir os pulmões em o direito especificamente em lobo superior direito, lobo médio direito e lobo inferior direito. Já o esquerdo, por ser menorzinho, a gente vai dividir ele em dois: lobo superior esquerdo, lobo inferior esquerdo. Beleza? A gente divide mais ou menos assim. Além disso, a gente tem que comentar algo importante em relação à pleura. O que é a pleura? A pleura é uma camada de proteção externa ao pulmão. Ela fica antes da, da nossa caixa torácica, né? Da proteção da caixa torácica, e depois do pulmão. Ela fica entre os dois, entre o pulmão e a caixa torácica, fica aqui no meio. Ela vai proteger o pulmão aí do possível contato dele com o osso, para não ficar roçando um com o outro assim, ia dar errado. Aí tem a nossa pleura. Ela é subdividida em dois tipos. A gente vai ter a pleura visceral e a pleura parietal. A visceral, ela fica em contato com o pulmão. A parietal fica em contato com a caixa torácica, tá? Tem essa diferençazinha aí. Além disso, a gente vai ter aqui o diafragma. O diafragma é o músculozinho que fica aqui embaixo. E ele vai ser muito importante daqui a pouquinho. A gente vai voltar a falar dele daqui a pouquinho. Esse músculo ele fica aqui embaixo do pulmão. Ele fica aqui embaixo. E por que eu tô dizendo que a gente vai ler daqui a pouquinho? Porque a gente vai precisar falar dele na chamada ventilação pulmonar. Lembra que na aula passada eu comentei com vocês sobre essa ventilação e disse que a gente vai ver mais pra frente? Vê só, vê. Presta atenção, vê só. Pra gente conseguir inspirar. Inspira aí, vocês. Inspira aí. Agora expira. Se vocês perceberem, esse nosso pulmão, ele infla e ele reduz. Ele infla e reduz. E isso é importante por quê? Porque quando ele infla, o ar consegue entrar e quando ele reduz seu tamanho, o ar sai. Vê só, pega a visão. O pulmão ele é basicamente composto de tecido muscular liso. Isso é importante porque o tecido muscular liso é um tipo muscular que é involuntário. Você não controla o tecido muscular liso, tá? O que acontece? Quando esse tecido muscular liso expande, quando ele aumenta de tamanho, a pressão dentro dele fica menor do que a pressão externa. E quando a pressão interna é menor do que a pressão externa, a tendência é que o ar entre. O que acontece? Ele infla, ele aumenta de tamanho, o ar entra. Quando esse ar entra, o diafragma baixa. Esse diafragma ele vai baixar, ele vai ter esse movimento de subir e de baixar, justamente para comprimir e aumentar o tamanho do pulmão. Quando ele baixa, o pulmão aumenta de tamanho e a pressão dentro dele diminui. Lembra que aí dentro é tudo cheio de vasinhos, cheio de tubinhos, tá? Vai ter a conexão aí dos brônquios, bronquíolos, alvéolos e tal. E dentro deles é para ser oco, justamente por causa disso. Porque dentro desses tubinhos é para ser oco, para que quando o pulmão
quando o diafragma baixe, a gente consiga baixar a pressão dentro do pulmão, fazer o ar entrar. Beleza? Esse é o momento da inspiração. Diafragma baixa, pleura, aí de novo, a pleura parietal infla, a pleura visceral infla, o pulmão como um todo infla, e quando isso acontece, o ar entra nas nossas vias aéreas. Beleza? E para expulsar, o diafragma volta à sua posição original, expulsando o ar para cima. Beleza? Esse aí é o processo passo a passo da nossa respiração, ventilação, perdão, na nossa ventilação pulmonar, tá? Muito importante também. Agora sim, pessoal, a gente vem falando bastante sobre os sistemas e as doenças é algo que é inevitável, né? São coisas que a gente não consegue evitar. O corpo, ele é feito aí para ser o sistema mais, cara, para ser tudo perfeitinho, tudo certinho, mas pode acontecer de haver falhas, tá? E algumas dessas falhas a gente vai ver agora, vê só. Existe uma chamada enfisema pulmonar. O que acontece? Vê só. Lembra da estrutura de um alvéolo? Ele é mais ou menos assim. Parece uma nuvenzinha. Parece uma nuvenzinha. Parece uma nuvenzinha, beleza? Aí vê só. Tá vendo que existe a parede externa, essa parte aqui de fora. Tem essa parede interna e dentro dele tem essa rebarbinha que fica no meio. Estão vendo aqui, né? Essa parte aqui fica no meio. Todo alvéolo tem essa paredezinha e fica no meio dele. Essa paredezinha que fica no meio, ela existe, não é à toa. Ela tá aí porque lembra quando a gente falou no sistema digestório que tem também lá as microvilosidades que aumentam a área de contato com o alimento? Aqui é a mesma coisa. Essas paredezinhas existem para aumentar a área de contato com o ar, para que a maior parte do oxigênio entre dentro da nossa corrente sanguínea. O que acontece? Esse enfisema pulmonar é caracterizado por essa destruição dessas paredes, pela destruição das paredes do alvéolo. Ele fica mais ou menos assim, ó. Opa, ele fica assim, com menos paredes dentro. Ele fica com menos paredes dentro. O que acontece? Diminui a área de contato com o ar. E quando isso acontece, vai desembocar em algo chamado insuficiência respiratória. É quando o seu sistema circular, perdão, seu sistema respiratório não está funcionando como deveria, não está sendo suficiente para a sua necessidade energética, tá? Aí vai dar o que a gente chama de insuficiência respiratória, beleza? É um problema muito comum em quem é fumante. O cigarro ele tem essa capacidade de destruir essas paredes dos alvéolos, a parede interna, intermediária, no caso essa rebarbinha intermediária dos nossos alvéolos, e destruindo essa camada a gente tem aí o enfisema pulmonar, caracterizado pela pouca área de contato com o ar, beleza? Além disso, a gente vai ter agora também a embolia pulmonar. O que acontece? Vê só. Aí a gente vai precisar de um conhecimento que a gente viu lá na aula de sistema circulatório. Vê só. Os vasos sanguíneos, eles existem no corpo inteiro, certo? E parte deles estão nas pernas e na pelve. A pelve é essa parte aqui que fica próxima à bexiga. Sabe essa parte que a gente contrai quando tá precisando no banheiro, quando tá precisando fazer xixi, sabe? Pronto. Essa parte assim, ela é chamada pelve. Nesses vasos sanguíneos, pode acontecer de ocorrer um coágulo sanguíneo. É quando o sangue endurece. Sabe quando tu leva um corte e o sangue fica duro? O sangue fica duro assim na frente? Pronto, isso chama-se coágulo sanguíneo. Esse coágulo sanguíneo pode acontecer dentro das veias, sem ter nenhum tipo de ruptura. Pode acontecer dentro das veias, por diversos motivos. A própria Covid-19, enfim, diversos fatores podem acarretar aí nesse coágulo aí
de coágulo sanguíneo, né? Apesar de poucos, mas existem alguns casos aí de vacinas específicas que acabaram dando aí processos de trombose, apesar de muito raros, tá? 0,000, enfim, tá? Mas o importante é o seguinte, que esse coágulo, ele pode acabar sendo empurrado pelas nossas veias, assim, pela pressão que as veias fazem, assim. Quando isso acontece, ele pode acabar batendo numa artéria do pulmão. Aí, quando isso acontece, quando esse coágulo que surge nas pernas ou na pelve sobe e fica preso em uma artéria do pulmão, pode acontecer de ali ele ficar preso ali e acontece algo parecido com o infarto, só que aqui é o pulmão, né? E essa embolia pulmonar é exatamente isso. Acontece quando esse coágulo sanguíneo fica preso numa artéria do pulmão. E quando isso acontece, não tem nutriente que chegue no pulmão. O que acontece? Essas células vão se degenerando, vão quebrando, vão morrendo. E esse processo de morte celular causado por este coágulo chama-se embolia pulmonar. Beleza? Agora a gente tem aqui a bronquite e a bronquiolite. Sempre ou na maioria das vezes que tiver it no final, é uma inflamação. A bronquite é uma inflamação dos brônquios, dessa parte aqui, ó, do nosso sistema respiratório. A bronquiolite é a inflamação dos bronquíolos, tá? Desses aqui, esses pequenininhos que ficam desse lado, tá? Pneumonia é algo que algumas pessoas já tiveram, inclusive eu já tive bastante pneumonia, é um negócio terrível, mas enfim. Pneumonia é caracterizada por uma infecção dentro do pulmão, qualquer área do pulmão, geralmente nos brônquios, bronquíolos ou alvéolos, mas aí fica aí dentro do nosso pulmão essa infecção. Aí o que acontece? Quando tá rolando uma infecção, o corpo tende a produzir mais muco para conseguir tirar essas bactérias, tá? Mas quando esse tipo de aumento de secreção acontece dentro do pulmão, os alvéolos acabam ficando cheios, sabe, de secreção, assim. E isso é muito perigoso. Porque lembra aí que o ar tem que ter espaço para entrar. Porque vai entrar por onde? Se não tem, você não tem espaço, vai entrar por onde? Então, assim, existe aí, dentro desses alvéolos, pode acabar aumentando essa quantidade de secreção dentro e acarretar em uma pneumonia, tá? Que aí a falta de espaço, né? Falta de esse aumento, essa infecção chamada pneumonia pode acarretar nesse aumento de secreção nossos alvéolos, tá? Tuberculose é outro rolo. Tuberculose é uma doença causada por uma bactéria chamada bacilo de Koch, tá? É uma doença específica causada por essa bactéria, bacilo de Koch. Já foi mais comum antes, hoje ela é menos comum e tratável. Apesar, é claro, do tratamento ser muito longo, ser um tratamento de meses e meses, mas existe tratamento. As pessoas que passam pelo tratamento, que passam aí todo o processo de tratamento, curam-se totalmente da doença, tem todo, vivem livres, tá? Mas é um tratamento muito demorado. E assim, é uma doença que ela causa uma infecção no pulmão. E ela vai começando a causar problemas ali. Se você não trata, ela pode começar a gerar esse aumento de secreção. Pode fazer uma hemorragia dentro dos pulmões, que também é outro negócio que é terrível. Hemorragia dentro do pulmão é terrível. Enfim, só que essa tuberculose, apesar de ser um negócio muito problemático, assim, sabe? Tem vários, inclusive, muitos reis, muitos imperadores que vieram a óbito em decorrência de tuberculose, né? Essa doença hoje ela tem cura. É uma doença hoje curável, totalmente curável. As pessoas que passam pelo tratamento têm total recuperação, só que o tratamento é muito burocrático, sabe? Ele é muito lento. É um negócio que passa assim meses e meses de tratamento assim, mas que dá certo, funciona, tá? E por último, a gente tem asma, que isso aí eu tenho propriedade para falar porque eu tenho.
tá? É um negócio assim também, coisa linda. Asma, poxa, gente, cadê aqui? Asma é uma resposta imune do seu organismo, é uma alergia que o organismo promove, que acontece por qualquer motivo. Pode acontecer por inalação de poeira, fumaça, enfim, cada um aí vai ter os seus fatores alergênicos, mas essa asma é uma doença aí, uma reação alérgica do corpo, que é uma reação exagerada do corpo, porque ela não, ela dependendo da pessoa, ela pode gerar óbito, pode levar a pessoa a óbito. Porque a pessoa fica com insuficiência pulmonar, no caso, pode vir a chegar numa insuficiência pulmonar, mas aí tem falta de ar, tem muita tosse, muita tosse, é um negócio assim que é muito complicado. Dia de São João assim, hoje mais não, mas já foi esse negócio muito complicado. Mas enfim, hoje, graças a Deus, tá melhor assim, sabe? A galera que tem essa asma, por exemplo, a galera que tem, inclusive eu, né, em casa mesmo, volta e meia tem essas bombinhas assim de asma, sabe? E elas servem pra abrir esses broncos, abrir os bronquíolos, porque quando o corpo tá com essa inflamação, com essa reação alérgica, aliás, os brônquios e bronquíolos fecham, eles diminuem, eles se contraem. E isso dificulta a sua respiração. Isso faz aí você entrar num processo de falta de ar. Então, essas bombinhas, assim, enfim, tem vários tipos aqui. Tem vários tipos, inclusive. E essas bombinhas, elas servem justamente para abrir as passagens para o ar, sabe? Ela abre o caminho do ar, assim, para você conseguir aí respirar melhor, beleza? Tá aí, galera, essa lista, né, de possíveis doenças respiratórias aí que o nosso sistema respiratório pode acabar sofrendo, beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, tá certo? Cuidem-se, enfim, tudo certo. Cuidem-se, bons estudos para vocês. Tamo junto. Tchau.